Bom dia a todos os ouvintes que estão nos ouvindo nesta manhã de segunda-feira. Nós estamos no dia 26 de agosto. Para mim é um grande motivo de alegria estar nesta manhã falando com vocês que estão nos ouvindo, que está me ouvindo nesta manhã. E eu gostaria de estar compartilhando algo, algo da parte de Deus, algo da parte de Jesus Cristo, porque vai falar o que eu vou dizer nos diz respeito à palavra de Deus, E eu gostaria de deixar uma passagem que eu estava estudando, que vai falar a respeito de Jeremias. Eu estava lendo o livro de Jeremias e encontrei bastantes fatos que aconteceram no passado, que Deus deixou escrito através dos escritores, através dos intérpretes que interpretaram a Bíblia para chegar até minhas mãos. E hoje eu queria trazer para vocês uma revelação da palavra de Deus, que vai falar sobre 2 capítulos da Bíblia, vai falar a respeito de 2 contextos. Um desses contextos se chama A Casa do Oleiro, que é muito conhecido, de muitas pessoas, muitos irmãos em Cristo conhecem essa passagem. Vai falar da Casa do Oleiro, vai falar do vaso nas mãos do oleiro, que é o capítulo 18 de Jeremias. E eu gostaria de falar também de outro contexto, só que se encontra no próximo capítulo, que é o capítulo 19, que vai falar sobre botija quebrada. Então nós vamos ler Casa do Oleiro, botija quebrada. São os 2 contextos que eu vou estar lendo. Eu gostaria de ler primeiro o capítulo de número 18, que é o versículo de número 4, que vai dizer da seguinte forma: E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que lhe parecia bem aos olhos fazer. Agora vamos estar lendo o 19 e o 10. Então quebrarás a botija à vista dos homens que forem contigo. Eu gostaria de estar introduzindo uma oração rápida, breve, e já quero estar falando a respeito desses 2 versículos lidos nesta manhã. Senhor, meu Deus, meu Pai, estou diante da Tua palavra. Estou sozinho nesta casa onde resido, onde moro, onde o Senhor proporcionou e preparou ela para mim. Por isso, nesta manhã, revela para mim a palavra. Quem sabe, Senhor, ó Pai, posso postá-la e posso depositar em algum coração que precisa ouvi-la. Por isso, se alguém está, Senhor, ó Pai, fora do concerto, se alguém está fora, Senhor, ó Pai, da Tua presença e ouvir esta palavra, faça com que nele, Senhor, venha se mover um manancial de águas vivas. E que o renovo, Senhor, ó Pai, possa adentrar no seu interior, causando nele, Senhor, ó Pai, uma notificação e que possa ser notório a ele saber que ainda resta nele um valor, que o Espírito Santo se move dentro do seu coração. Amém. Irmãos, eu já preguei essa palavra, eu já falei a respeito dela algumas vezes, E o Senhor ainda continua falando no meu coração a respeito dessa mesma revelação. Quando eu olho para o livro do profeta Jeremias, eu vejo um profeta a qual Deus levantara para despertar das nações, para despertar do povo de Deus. Profeta, quando é chamado por Deus, profeta, quando é chamado pelo Senhor, ele tem uma função. Quando eu olho para a vida de Jeremias, eu vejo uma surpresa, porque a Bíblia vai nos dizer que Jeremias era filho de sacerdote, Jeremias era filho de uma linhagem sacerdotal. Então, a Bíblia vai nos dizer que todo que vem da linhagem de sacerdote, por sua vez, ele deve ser chamado por sacerdote. Mas a vida de Jeremias foi diferente.
Na vida de Jeremias nós vemos que ele é chamado de profeta. Ele recebe uma unção de profeta. Deus chama Jeremias ainda na sua juventude. Deus chama Jeremias ainda quando era uma criança. Porque quando olho para a palavra, nós vemos que o chamado de Jeremias foi assim. Quando Deus chama Jeremias, Jeremias olha para o Senhor e atenta para a sua voz, ouve o que Deus tem para dizer, e logo em sequência, Jeremias dá uma resposta constrangedora ao Senhor. Porque Deus chamou Jeremias, Jeremias ouviu a voz, e logo em sequência Jeremias diz para o Senhor que não era capaz de fazer aquilo que Deus estava falando para ele fazer. Porque Jeremias colocou no seu coração que ele ainda era menino, que ele ainda era criança. E quando Deus chamou, Deus sabia quem estava chamando. Por isso que muitas vezes Jesus na sua palavra diz que não foi nós que nos escolhemos, mas foi Ele que nos escolheu. Porque quem escolheu é fiel em saber o que está escolhendo. Muitas vezes nós queremos brigar com Deus, muitas das vezes nós queremos até contrariar a vontade de Deus, achando que Ele fez uma mal escolha, né? Muitas vezes nós olhamos para o Senhor e ficamos perguntando: por que escolheste aquele? Por que escolheste eu? Por que me escolheste? E muitas vezes indagamos essas perguntas: por que isso? Por que aquilo? E mal sabemos que quem escolheu sabe o porquê que escolheu, sabe quem que escolheu, sabe quem que ele vai usar. Então, se quem escolheu foi Deus, fique tranquilo. Não diga aquilo que você não sabe. Não fale aquilo que você desconhece. Quando Jeremias olha para Deus e fala: olha, eu sou uma criança, Deus, corrige Jeremias e diz: não diga que eu sou apenas uma criança. Não fala isso. Mas aonde eu te enviar, tu irás, e eu irei contigo. Se Deus está falando assim com Jeremias, eu acredito que Deus está falando o seguinte: que Deus, Ele escolhe, capacita, e Ele tem o tempo de trabalhar na vida de qualquer pessoa chamada por Ele. E então Jeremias aceita, Jeremias acredita no seu ministério e vai adiante para cumprir a palavra de Deus, para cumprir o chamado de Deus. E quando Jeremias vai à frente, ele começa a ver e ter visões a qual Deus estava dando a ele, que não eram visões que eu queria ver. Não eram visões que Jeremias queria ver. Porque se tem uma coisa que o ser humano não gosta de ver, é desgraças. Se tem uma coisa que o ser humano, o homem, o frágil homem, não gosta de ver, é coisas ruins acontecendo. E naquela época, nós vemos que Deus estava mostrando o que ia acontecer com a nação eleita, com a nação de Judá. Deus mostra para Jeremias tudo o que estava acontecendo e o que ia acontecer com aquele povo. E segundo as Escrituras, não era coisa boa que viria sobre eles. Era uma coisa horrenda. O Senhor intitulava como uma desgraça que viria sobre o povo. E Jeremias começa a absorver a palavra de Deus e começa a passar mal, Muitas vezes nós olhamos e vemos Jeremias no capítulo 9 dizendo da seguinte forma: oxalá se a minha cabeça fosse como uma caixa d'água e meus olhos fossem como uma fonte inesgotável, para chorar de dia e de noite pela minha nação. Por que Jeremias estava falando isso? Porque só quem é profeta entende. Só quem é profeta sabe que uma visão vinda de Deus a respeito de uma destruição, a respeito de uma calamidade, a respeito de um tratamento ao qual o Senhor irá tratar com alguém, machuca o coração. Só quem ama a obra, só quem ama as almas, só quem ama o povo de Deus, só quem ama a obra de Deus vai entender o que Jeremias estava passando. Jeremias se estremecia todo. Jeremias sentia contrações interiores dentro das suas entranhas, por saber que tão horrível era o dia da ira do Senhor contra aquela nação de Judá.
E ali Jeremias muitas vezes não entendia o plano e o trabalhar de Deus e talvez questionava o bastante a ponto de chegar no coração de Deus os questionamentos de Jeremias, e Deus olhou para Jeremias e falou: eu preciso ensinar o meu servo. E uma certa feita, no capítulo 18, nós vemos aqui um diálogo entre Jeremias e Deus. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo da seguinte forma: desce, levanta e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E a Bíblia vai nos dizer que Jeremias, quando desce na casa do oleiro, Jeremias se depara com uma visão. E essa visão não era outra a não ser um oleiro trabalhando nas rodas. E nas rodas havia ali um objeto, e esse objeto, cujo nome era um vaso que estava sendo construído, estava ainda moldável, estava ainda palpável, ainda estava flexível, a ponto de o oleiro estar trabalhando nele. E a palavra do Senhor vai nos dizer que quando o oleiro estava trabalhando neste vaso flexível, esse vaso por si mesmo viera a se quebrar. E a Bíblia vai nos dizer que o oleiro que estava fazendo barro, automaticamente vendo que o vaso se quebrou, que o vaso quebrou sozinho, muitos pregadores dizem que o oleiro estava quebrando o vaso para fazer de novo. Isso é uma incoerência muito grande da parte de quem está falando a respeito disso, porque eu vejo diferente. Na minha interpretação, eu vejo que o vaso quebrou por si próprio, o vaso quebrou sozinho, e com toda facilidade, o oleiro, na sua técnica e na sua experiência, ele pega o vaso novamente, que ainda estava flexível, e começa a fazê-lo de novo, começa a fazê-lo novamente, e tornou-se outro vaso conforme o oleiro fez. Aqui eu vou abrir um parênteses para estar explicando a respeito desta palavra. Quando nós olhamos para um vaso que se quebra sozinho, nós olhamos para um vaso que quebrou automaticamente. Ele entendeu que precisava se quebrar. Eu quero trazer para você a revelação da palavra. Muitas vezes, meu querido, minha irmã, meu irmão, nós agimos de forma rígida, agimos de forma dura, egoísta, orgulhosa, a ponto de achar que nós fazemos o que nós bem queremos, fazemos o que nós achamos melhor fazer, e esquecemos que quem manda na nossa vida não somos nós, mas sim o nosso Deus. Mas hoje Deus está trazendo essa palavra para você, que está vivendo desta maneira, desta forma. Aproveite o tempo que Deus está te dando, que ainda resta flexibilidade da parte do Espírito Santo, que jorra água viva na tua vida, que é a palavra de Deus, a ponto de amolecer o seu coração e automaticamente você observar as suas posições, seus posicionamentos, seus equilíbrios, e olhar para você e dizer: não, eu estou errado, eu preciso mudar, eu preciso fazer diferente, eu preciso fazer ao contrário daquilo que eu estou pensando que é e não é. Aí você se aquebranta, aí você se transforma em algo flexível, algo fácil de trabalhar. Coisa dura é trabalhar com coisa dura. Coisa dura é trabalhar com algo que não é flexível. Coisa dura é um pastor que lida com uma igreja inflexível. Coisa dura é um pastor trabalhar com pessoas, com membros que não dão a mínima para aquilo que ele está falando. A Bíblia vai nos dizer que o profeta Jeremias estava lidando com uma nação dessa forma. Uma nação terrível, uma nação que não tinha condições nenhuma de absorver a palavra de Deus, mas ao contrário, tinha condições de absorver aquilo que não era bom, aquilo que não prestava para eles, eles absorviam de montões, sujeiras, coisas imundas,
A Bíblia vai nos dizer no mesmo livro de Jeremias, que mesmo se colocasse montões de sabões, salitros e sabões, não era capaz de limpar a sujeira que havia no coração do povo. Não era capaz de limpar aquele povo. Mas aí eu vejo aqui Jeremias ouvindo a palavra do Senhor e Deus falando para Jeremias. Entender que se aquele povo fosse flexível, maleável, Deus podia tornar ele outro vaso melhor ainda. Mas Jeremias não entendia o porquê da quebradura, que Deus estava planejando quebrar aquele povo e fazer outro povo. E aí nós vemos que Jeremias entende a palavra do Senhor assim como nós estamos entendendo. O que Deus está querendo que nós tenhamos em nossa vida é flexibilidade, para que nós automaticamente apresentamos um coração quebrantado, contrito com o pecado, e contrito com o pecado, em confronto com o pecado. O que Deus está falando para Jeremias é que nós precisamos ser assim, maleáveis. Não pessoas rígidas, acreditando que Deus talvez não se importa com aquilo que nós estamos fazendo ou não aqui em cima dessa terra. Porque muitas vezes vem isso na nossa mente, a ponto de nos cauterizar, a ponto de nos fazer ficar diluído totalmente, que aí não damos a mínima para a palavra de Deus. Mas hoje Jesus está mandando água viva na nossa vida, água para purificar pecado, água para diluir, não um pensamento que está na presença de Deus e colocar na presença do inimigo, não, mas um pensamento que está na presença do inimigo, Deus está querendo diluir e colocar na presença de Deus, para que haja consistência na presença do Senhor. Deus quer pegar esse pensamento diluído nas coisas do mundo, nas coisas maléficas. Deus quer trazer esse pensamento diluído e trazer uma consistência na palavra de Deus, uma firmeza na palavra de Deus. Deus quer te tirar da zona superficial e colocar nas profundezas de Deus, para você entender o mistério que está dentro do coração de Deus. Muitas vezes é necessário você agir dessa forma, falar: não, eu não quero mais viver assim, eu não quero mais agir assim, eu quero que Deus tome conta da minha vida. Então se quebre à vontade. Não é proibido você se quebrar nas mãos de Deus, não é proibido você se derramar na presença de Deus, não é proibido você chorar, não é proibido você glorificar, não é proibido você gritar, não é proibido você fazer isso na presença de Deus, chorar mesmo, se derrame, porque Deus ainda tem um plano com a tua vida, porque Deus ainda conta com você. Se derrame mesmo, não deixe que o inimigo venha diluir a sua mente. Porque aonde que eu quero chegar com esta palavra? O capítulo de número 19 diz que depois que Deus dá essa lição a Jeremias, depois que Deus ensina a Jeremias essa forma, Deus traz outro exemplo da botija quebrada. Deus fala para Jeremias ir até a cidade comprar uma botija de oleiro, uma botija pronta. O que eu quero que você entenda: primeiro Deus leva aonde é a fábrica, e depois Deus leva Jeremias aonde é a compra, aonde que se compra, aonde que se vende. Aqui nós vemos que Deus quer mostrar para Jeremias que depois do barro moldado, depois do barro feito, depois do barro pronto, ali ele se tornou um vaso, e depois de seco e queimado, ele não pode mais ser reconstruído. Não há mais tempo. Depois que o vaso se torna pronto, ele não vai ter mais flexibilidade. E ali Deus mostra para Jeremias a forma que o povo estava. O povo já estava achando que estava pronto. Muitas vezes o nosso erro é isso, achar que estamos prontos. Achar que estamos prontos para pregar, achar que estamos prontos para isso, da nossa parte mesmo, que eu quero dizer, viu?
Porque se Deus falar que você está pronto, você está pronto. Mas enquanto Deus não falar que você está pronto, fique na sua posição. Fique na brecha, tampe as brechas. Mas aí vem aquele orgulho e nós achamos que estamos prontos. Achamos que somos o máximo. Achamos que somos melhor que todo mundo. Achamos que não precisamos mais de ninguém. Achamos que somos perfeitos. E se tornamos nada mais, nada menos do que uma botija enfeitada, engomada. Aparentemente parece que está perfeito, mas por dentro está só misericórdia. E ali Deus mostra para Jeremias a forma que estava o povo. Manda Jeremias dar mais uma mensagem ao povo. Leva anciões com você, Jeremias. Pessoas inteligentes. Pessoas que podem testemunhar um dia que você falou a palavra de Deus. Pessoas que podem autografar e registrar o que foi dito. Porque uma coisa é certa, a Bíblia inteira nos revela que Deus nunca fará um mal a alguém, ou nunca permitirá o mal ser feito, sem primeiro enviar o profeta. E ali Deus mostra para Jeremias que o povo não ia se converter, ele podia pregar da forma que ele quisesse. E ali ele manda que Jeremias quebre a botija diante dos reis, diante da população, diante do povo de Judá, diante de Jerusalém. Aqui, irmãos, eu quero te dar um alerta. Que essa palavra venha servir de lição para a minha vida e para a sua vida. E antes que nós perdemos a oportunidade e venhamos ser quebrado para não ser mais refeito, vamos agir conforme Deus falou com Jeremias no capítulo 18. Vamos ser como vasos moldáveis, flexíveis. Não vamos deixar o tempo de Deus ir a pegar no nosso tempo, porque senão nós vamos ser queimados antes do tempo. Queimados antes do tempo. Todos nós vamos passar pelo fogo, profeticamente falando, escatologicamente falando, todos nós vamos passar pelo fogo. O problema é passar pelo fogo antes do tempo. Porque se passarmos pelo fogo antes do tempo, nós não iremos ter outra oportunidade de ser refeitos com um corpo glorioso, com um corpo glorificado, como diz nas Escrituras em 1 Coríntios, se não me falha a memória. Então, irmãos, vamos se apegar com Deus e vamos deixar que Deus nos transforme dia após dia. Vamos deixar que Deus nos molde, vamos nos quebrar nas mãos de Deus, vamos nos aquebrantar, vamos se achegar, vamos ter mais contato com Deus direto. Para de se achar melhor do que as pessoas. Fique com esta palavra esta manhã. Que Deus vos abençoe e um feliz dia de segunda-feira e um forte abraço a todos e uma grande paz do Senhor ao teu coração. Fica aqui um abraço do pastor Éder e de sua família. Amém?